Buenas, sonhadores e fazedores. Bem-vindos ao Bytes do Podbrand, uma seleção de cortes do podcast. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor e entusiasta do conhecimento. Peço por gentileza que se inscreva em nosso canal. O objetivo do Podbrand é ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Nesta série com 5 capítulos, reunimos bytes dos 25 convidados da primeira temporada. E neste vídeo temos as respostas da pergunta do Pinga Fogo. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Se inspire nas respostas e reflita sobre a sua. Primeiro, uma reflexão sobre virtudes, né? Virtude é um termo, né, que nos provoca a falar de moral, de ética, do bem, né? Então, virtude é um tema tratado pela filosofia e que nos leva para esse campo, né, de reflexão. Então, quando eu digo quais são as virtudes de um empreendedor de sucesso, eu tenho que entender quais são os comportamentos morais, éticos e relacionados à postura desse empreendedor que vão orientar uma trajetória de sucesso, né? Então, só fiz essa divisão para entender que obter sucesso nem sempre é um processo virtuoso, né? Então, tentando responder a pergunta sem fugir muito do tema, né? Então, para ter sucesso, eu vou só responder de maneira fragmentada para respeitar o significado de cada uma das duas palavras, né? Para obter sucesso, o empreendedor precisa de uma série de recursos, como a capacidade de observar, né, o contexto com muita clareza, né? E para isso ele precisa, como a gente vem falando, de bastante conhecimento. Ele precisa de autoconfiança, né? Porque o empreendedor ele precisa sempre tomar decisões. Ele precisa de humildade, precisa de disciplina, precisa de conhecimento relacionado à gestão e a outras, conhecimento relacionado ao mercado que ele pretende atuar, precisa ter capacidade de aprender, de suportar e aprender com os próprios erros, né? Capacidade de superar os seus próprios limites. Então, são características que o empreendedor de sucesso precisa ter, né? E, dentre todas essas, eu daria mais 3 características no final, que para mim são as mais importantes, que é resiliência, resiliência e resiliência, né? O processo de empreender é um processo, eu costumo dizer que é um processo seletivo, né? Poucos sobrevivem a esse processo, nem todos atingem o sucesso, mesmo tendo todas essas características, e, na minha modesta e humilde opinião, aqueles que obtêm o sucesso simplesmente não desistiram antes de dar certo, né? E foram mais capazes de observar do que estava dando errado ao longo do processo, porque é comum, né, a tentativa e o erro, quais eram os aspectos mais importantes de serem corrigidos, né? Então, e disposição para mudança, né? Então, acho que, mas resiliência, eu diria que essas 3 palavras, resiliência, 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 são as 3 mais importantes para o empreendedor de sucesso. E aí a virtude, né, ela vem como qualificadora de um empreendedor de sucesso no mundo de hoje, né? O empreendedor, para mim, o empreendedor de sucesso, ele não teve virtudes se ele não considerar a direção do empreendimento dele, né? Que aí vem a ideia de virtude, né? Uma direção que gere benefícios para todos os participantes do processo, né? Isso, na minha modesta opinião, tem pouco a ver com causas, né, que servem de bandeira para muitas organizações e sem tirar nenhum peso da importância dessas causas, mas muito a ver com o desafio da humanidade de retomar o caminho do bem e do bom, e considerar que um comportamento virtuoso, né, é premissa primeira de qualquer comportamento que venha na sequência, e que, portanto, o empreendedor que considera isso, né, ele vai ter colaboradores mais engajados, né, porque capacidade de liderança também
é uma característica de um empreendedor de sucesso, né? Mas você, hoje em dia, é um grande desafio você explicar para quem está junto com você por que ele deveria continuar aqui, né? Porque quem tem essa missão é o líder, né? Dizer, ó, aqui o que se faz é isso, com essas premissas e esses valores são a base do nosso modelo de pensamento. Esses valores eles são postos em práticas como comportamentos habituais da liderança até os colaboradores do nível mais operacional, né? Para não colocar uma escala de importância aí dentro dos níveis, né? Então, do estratégico ao tático ao operacional. Isso tem que ser uma prática, né? Então, essa orientação virtuosa, para mim, é o maior desafio dos empreendedores hoje em dia. Por isso que eu fiz essa separação, né? Porque a palavra virtude, ela joga uma responsabilidade no empreendedor, que para mim é uma questão posta no mundo de hoje, né? Vou fazer bem pinga-fogo, então. Acho que é sensibilidade, intuição, fé e coragem. E posso explicar cada uma, assim, né? Pode. Sensibilidade, porque sensibilidade é você entender que você está lidando com uma matéria delicada, né? Desde as pessoas, até valores, até princípios e até ética. Então, não dá para entrar nisso com o mindset de capitalista selvagem, né? Trata-se de coisas da natureza do humano. Intuição é um pouco essa capacidade de sentir a potência, a possibilidade que determinado contexto pode te revelar sem aparecer ainda, né? A fé é um pouco acreditar no processo, acreditar em você, acreditar de que se você colocar o seu coração, aquilo vai dar certo, e coragem para dar o primeiro passo, né? Coragem para investir, coragem para apostar e coragem para, como qualquer empreendedor sabe que precisa, né, correr alguns riscos, né? O maior risco de todos é não fazer nada, né? E a coragem ela é um impulsionador extremamente importante associado à fé, então, né? Porque o nosso processo, né, ele é muito intangível, né? Quando você começa uma interação com a natureza do nosso trabalho, é muito comum o cliente estar com uma inquietação de, nossa, mas como é que é assim? O que vocês entregam? O que vai sair no final do processo? Porque quando você compra um tijolo, você vê o tijolo, você pega o tijolo é concreto, né? Quando você compra um processo, né, como é que eu fico seguro de que estou comprando uma coisa de qualidade, né? Então tem uma espécie de componente de fé, né, na nossa trajetória, na nossa convicção, na nossa paixão e crença de que nós vamos colocar o nosso melhor, que precisa ser aportada. Bom, virtudes do empreendedor de sucesso. Para mim, uma é persistência. Tem dia que você não quer mais, que você fala, isso não vai dar certo, é difícil, e é difícil mesmo, então, aquela máxima, né? Descansa e não para, né? Acho que persistência é uma questão. Outra que eu tenho falado muito, principalmente nas aulas, e uma coisa que eu tenho queixado muito eu faço parte também de um conselho de uma universidade, é que a gente não tem formação financeira e administrativa ao longo da vida, né? Aqui no Brasil, principalmente. A gente não estuda isso na escola enquanto criança, depois a gente não vê isso, a não ser que você faça um curso específico disso. A gente não estuda isso, né? Quem passa por uma escola, faz design, depois não tem essa disciplina de como ter o seu negócio. E muitas pessoas querem ter o seu negócio, ou mesmo que sejam trabalhar sozinho, as pessoas querem trabalhar sozinhas, né? Elas vão ter que gerir empresa, né? Da mesma maneira. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo, que capacite-se nesse sentido de gerir o seu negócio, de entender de administração, de entender das suas finanças, saber como que você pode ficar seguro. A gente teve um susto enorme aí no início da pandemia, né? Que a gente não sabia o que acontecia, o telefone ou o e-mail não chegavam com tanta frequência pedindo orçamento, estava todo mundo em pânico. E foi o momento que eu vi que o quão importante foi para a gente ter uma empresa saudável, assim, que a gente tinha um caixa que nos deixou tranquilos do tipo, pode ser muito ruim, mas a gente vai passar por isso. A gente tinha, e isso muda muito o seu estado emocional para lidar com aquela... Muito, né? A gente conseguiu não mandar ninguém da equipe embora, não diminuímos salário, não reduzimos carga horária, a gente conseguiu passar. Óbvio que a gente sofreu um impacto ali no início,
mas a gente estava seguro para fazer aquilo. Foi muito aliviante quando a gente sentou, o time lá de gestão, para ver como que a gente organizaria aquilo, e a gente teve a segurança do tipo, não, a gente segura o tranco, né? Isso muda muito. Então, essa é outra habilidade que eu acredito, e vou falar uma bem clichê, mas é porque para mim não funciona se não há paixão pelo que você faz. Assim, sei que poucas pessoas no mundo têm o privilégio de poder falar isso, né? Nem todo mundo trabalha com o que ama por questões de escolha ou da falta delas, e eu tenho cada vez mais consciência disso. Mas se você está fazendo algo que você se propôs, aquilo eu falei outro dia em um outro podcast, uma frase que eu gostei muito: se você decidiu estar, esteja, né? Se eu decidir conversar aqui com você, meu momento aqui é com você, para a gente ter o melhor papo possível, sem querer que acabe logo, sem querer pensar no que está acontecendo no meu e-mail, no WhatsApp. Eu que decidi estar aqui, né? Eu poderia ter falado, poxa, Maurício, adorei, mas não posso. Não, eu quis, então que eu esteja, né? Então, acho que presença é a minha terceira dica aí. Então, persistência, investimento numa Educação financeira. educação financeira e manter essa paixão. chama que está caindo aí acesa. Muito bem. A resiliência, a bravura, a idoneidade acima de tudo, assim. Eu acho que a idoneidade é o que mantém um empreendedor tendo sucesso ao longo da vida dele, né? Porque o sucesso é algo que você conquista e deve manter, né? Porque sucesso por pouco tempo não constrói, né? Eu acho que a principal é a coragem, né? Vamos assim, uma palavra melhor, a atitude. Acho que coragem também é né, a coragem de errar, a coragem de acertar também, né? Que às vezes a gente se espanta com o que a gente é capaz de fazer. E a resiliência também, porque não adianta só você ter o ímpeto, a coragem, etc., mas chegar na hora que começam as dificuldades e tal, você volta para trás, né? Então, a resiliência, uma vez que você fez o movimento, você teve a atitude, aí você ter essa condição de entender os processos, principalmente quando a gente está falando de um negócio, e que eu tenho uma frase que eu sempre falo, que para provocar mudanças, você precisa resistir às resistências. Resistências a gente vai achar, e a gente tem que ser resiliente a eles. Então, acho que para o empreendedor, as duas coisas combinadas, né? A resiliência e a coragem.